E aí, minha gente, é verdade que faz um bom tempo que eu não gravo nada pra cá, não trago nada pra cá, mas depois de 2 longas semanas eu tô de volta. Eu tô de volta pra falar de uma semifinal marcante, de um jogo, de um grande jogador com pouca idade, que é o Lamine Yamal. E essa semifinal é Barcelona Internacional, o primeiro jogo que aconteceu em Montjuic, no dia de ontem. Eu acredito que os próximos vídeos, juntamente com esse, serão mais simples, tá? Porque assim, às vezes trazer estatísticas não é tão interessante, porque eu não trago nem as minhas sensações. E eu acho que o jogo de ontem foi um tanto surpreendente. Surpreendente pelo placar, surpreendente pela forma de jogar das duas equipes, e também porque da última vez que os dois times se enfrentaram com o Barcelona como mandante, o placar foi 3-3. O jogo de volta foi 1-0. Naquilo foi uma fase de grupos, né? Que é onde Xavi chega, o Barcelona vem com duas contratações e tudo mais, e aí o Barcelona acaba caindo na fase de grupos. E dentro dessa fase de grupos teve dois jogos. Dois contra a Inter, um empate e uma derrota, e um empate por 3-3. Antes de começar a falar sobre o jogo, gostaria de pedir o seu apoio, gostaria que você deixasse o like, de que você se inscrevesse no canal e eu também gostaria de agradecer a todos aqueles que já fazem isso. Vamos partir para as imagens, que eu acho que é a parte mais legal dos vídeos. Eu vou dar uma olhadinha para ver se está indo tudo certo. Sim, tá indo tudo certo. Aqui tá, porque antes do jogo começar, teve uma coisa que foi muito curiosa. Lamine Yamal, com dor na perna, dor na coxa esquerda, ele sai antes do aquecimento terminar. O Fermin começa a aquecer, né? E aí já bate um pânico, porque seria o seu centésimo jogo, uma fase decisiva. E além dele não poder jogar essa partida, ele poderia ficar sem jogar as próximas, se caso houvesse uma lesão, coisa que não aconteceu. E eu acredito que isso foi uma gracinha do Yamal, tá? Eu acredito que isso foi uma piadinha dele, pra pegar torcedor, pra assustar, porque ele tem dessas, e isso é dele, e é um jogo que começa com um susto. Próximo take, antes de começar, próximo frame, no caso, antes de começar a comentar do jogo, olha como tava bonito o Montjuic. Não que seja o Camp Nou, mas que trouxe sensações de um 2015. O desenho da temporada, como o time vem jogando, o que vem fazendo, trouxe, sabe? E aí, antes do jogo rolar, eu já imaginava que o Barcelona fosse fazer 3 gols, tá? Porque estava muito parecida com aquela semifinal Bayern e Barcelona, onde o Barcelona abre 3-0 no jogo de ida. Assim, tava tudo muito parecido. Mosaico, vibe, olha, o Yamal antes de começar um grande jogo, ele sempre faz isso, né? Do Una Missão. E aí, o tifo do clube foi esse, sei lá, foi tudo muito impactante, na minha opinião. O Barcelona tá fazendo uma temporada incrível, sua torcida também, que tá distante de casa, né? Mas nem por isso deixa de fazer uma grandes exibições. Não vou falar uma. São grandes exibições em Montjuic. É, é engraçado, porque quando a gente vai falar do jogo, é um jogo um 3-3 mentiroso, na minha opinião. Porque se você olhar os gols da Internacional, com 30 segundos já abre o placar. Já abre o placar, a bola vem no Dumfries cruza, bate a bola, volta no Barella, volta pro Dumfries, que cruza e o Thuram, que tava sem jogar esses últimos 3 jogos, muita de lesão, tá voltando de lesão, já abre o placar, e a Inter, nos últimos 3 jogos, perdeu, sem fazer gols, concedeu 5 gols e não fez nenhum. Contra o Barcelona, na sua primeira chegada, conseguiu marcar, e venhamos e convenhamos, isso é um gol de sorte. Isso não acontece sempre. De forma alguma. Isso não acontece sempre. É um gol de calcanhar. Se você prestar atenção, o Inígo Martínez está no chão, mas isso é porque ele cai. Tem um frame melhor aqui. Deixa eu, deixa eu dar uma tiradinha. Ó, olha onde essa bola passa. Né? Com conta de um escorregão do zagueiro. Se o Inígo Martínez estivesse em pé, com certeza esse gol não sairia, a bola seria bloqueada. Não aconteceria de ter um gol assim. Ocorreu, acontece, futebol é assim. É, o Barcelona teve uma boa chance com o Ferran Torres, que substituiu o Lewandowski hoje. E é um ponto muito engraçado que, hoje não, já passou, né? Que toda vez que o Ferran perdia uma chance, a câmera ia lá no Lewandowski, que tá fazendo falta. Eu acho que quem mais fez falta pelo Barcelona nesse jogo foi o Balde. O Dumfries ganhava todas. O Gerard Martin, apesar de estar crescendo na temporada, não está preparado e se mostra que não está preparado.
para esses jogos grandes. Ele não está preparado para jogos grandes. Não tem como esperar nada do Gerard Martin em jogos grandes. Sofreu muito contra o Real Madrid, muito, muito, muito. E também sofreu muito contra a Inter. Ele não consegue criar, ele não consegue correr, ele não consegue defender bem. Enfim, voltando, depois que a Inter abriu o placar, o Barcelona foi para cima, tentou fazer um bom jogo e estava fazendo um bom jogo, porque na realidade, aqui mais um corte da chance que o Ferran perdeu. Na realidade, o Barcelona jogou muito bem. Para mim, o Barcelona massacrou a Inter, principalmente no primeiro tempo. O que aconteceu no primeiro tempo daria para ficar no livro de histórias da temporada do Barcelona, tô falando isso. Mas mesmo assim, o Barcelona ainda sofre o segundo gol com Dumfries, em uma deficiência que ficou muito nítida para todo mundo que assistiu o jogo ontem, seja na revista, seja o Lei, seja o Soneri, enfim, porque o Barcelona tem um time muito baixo na questão de estatura. E a Inter venceu todas por cima. Primeiro escanteio que teve, a bola vem de um jeito estranho, o Dumfries mete um voleio assim que eu acho que ninguém esperava que ele fosse fazer aquilo. Faz o gol, 2-0 com 20 minutos de jogo, e aí surge a questão do o que vai acontecer. Em 20 minutos de jogo, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que um menino de 17 anos resolveu botar a bola debaixo do braço falando, esse jogo é meu, é o meu centésimo, e aí eu vou mostrar o porquê que eu joguei 100 jogos ainda de menor pelo Barcelona. Lamine Yamal faz um golaço. E ele parecia aqui, o Flamengo Bolsa, e ele parecia trazer perigo a todo instante. Todo instante. Aqui é mais uma chegada que ele passa a bola pro Dani Olmo e o Sommer acaba defendendo. O Barcelona que vinha muito bem nesse jogo. Não há questionamento para como o Barcelona jogou, porque pouco não foi. O Barcelona não jogou mal. Foi um primeiro tempo avassalador, onde a Inter consegue dois gols de uma forma sortuda, porque no futebol se tem sorte, sorte foi uma coisa que a Inter teve, porque a Inter não conseguiu criar tanto no primeiro tempo. Foi amassado. O placar de 3-3 é surpreendente, é desvantajoso para a Inter e ao mesmo tempo traz vantagem. Por quê? E antes de falar dos próximos gols, porque a Inter acha os seus gols. É um time cascudo, é um time que não precisa criar tanto para marcar. A Inter não criou. A Inter teve quatro lances que poderiam ser cinco lances que poderiam ser feitos gols. Fez três, entendeu? Porque o Barcelona é um time que está muito em cima, que vai muito para cima. Amassou a Inter. O 3-3 é um placar ruim e bom ao mesmo tempo. Por quê? Porque você decide em casa, porque você faz três gols no melhor ataque, apesar de ter sofrido três, e a Inter era a melhor defesa da Champions League. Com quatro gols sofridos, o Barcelona consegue fazer três na melhor defesa, né? E além disso, por que é um placar ruim, entre aspas? Porque sai com 2-0 e sofre empate ainda no primeiro tempo. Surpreendente. Para mim, foi surpreendente o que aconteceu dos dois lados, porque o Barcelona amassa a melhor defesa e times como a Inter, os times que o Barcelona costuma sofrer, foram os times que o Barcelona perdeu na La Liga, né? Contra o Atlético de Madrid, que é até um desenho parecido, né? Um empate por muitos gols para decidir fora, e o Barcelona venceu numa semifinal, engraçado. E também contra o Las Palmas, contra o Leganés, são times que defendem dessa forma, que não precisam jogar tanto para vencer. A Inter não jogou tanto, no sentido de ataque, de produção de jogo, de propor jogadas, não. Eles vêm com a ideia e conseguiram executar bem. Por isso que foi um bom jogo da Internacional e também um bom jogo do Barcelona. Vamos voltar para algumas imagens, porque a gente está com muitas imagens aqui. A ferida pelo Dani Olmo e do Barcelona. Tá um gol que daria para se chamar de golaço por conta da construção, porque olha o passe que o Pedri acha. Não é fácil, nem um pouco, achar um passe desses, como o Pedro achou. Ele acha o Rafinha que no jogo da fase passada, o Rafinha fala pro Lewandowski, você está no primeiro pau, eu sempre estou no segundo. E aí, esse acontece, o segundo pau tá livre, entre aspas, né? Porque não era uma jogada para os da trave, mas a bola vai lá, o Pedro acha o passe, o Rafinha acha o Ferran e o Barcelona empata o Ferran que vem fazendo gols em jogos importantes, numa fase importante onde o artilheiro do time não está disponível. Não faz tanta falta, é verdade, no quesito de finalização, apesar de o Ferran ter perdido algumas chances,
mas no quesito tático, o Lewandowski faz muita falta para esse Barcelona. Acho que o Balde faz mais. E aí, eu acho que a única derrota do Barcelona para esse jogo, ponto realmente negativo, é a lesão do Julius Koundé, porque fará falta no sentido de apoio. Olha aqui. Isso no segundo tempo, tá? Uma chance da Inter, onde Di Marco, que faz muitos gols assim, perdeu para a chance do Barcelona. Foram pouquíssimas chances da Inter. A Inter não amassou. E foram muitas do Barcelona. Não dá para trazer todos. Não dá para trazer todos. Esse jogo tem capítulos para se conversar. O 3-3, a lesão do Koundé, que é um dos pontos principais, porque faz muita falta do Barcelona. No quesito defensivo, não, porque Eric Garcia supre bem. Mas, no sentido de ofensividade, vai fazer, porque o Eric Garcia não chega, a não ser que Flick entre com o Hector Fort, que eu acho que não vai acontecer. Ou Ronald Araújo, que já jogou de lateral direito, apoiando bem, inclusive, eu acho que ele poderia fazer esse papel, eu acho que ele desenrolaria bem, apesar de sempre que ele entrar, o time apresentar uma deficiência defensiva. Porque o terceiro gol, eu não sei se o próximo fica no terceiro gol, quando eu entrei, deixa eu só. Esse é o terceiro gol do Barcelona. Mas antes de comentar o terceiro gol do Barcelona, o terceiro gol da Inter, pra mim, é uma falha do Ronald Araújo, que não tá marcando ninguém. Dumfries chega contra o Dani Olmo, que é baixíssimo, faz o seu terceiro. Pronto, essas foram as chegadas da Inter. Até agora eu não mostrei o terceiro gol porque eu não consegui o take, o frame certinho, quer dizer. É, não foi bem. Na minha opinião, ofensivamente, por mais que tenha feito 3 gols, só criou 4, 5 chances, que a quinta eu vou mostrar agora que é uma chance, que é um impedimento, então não existe. Então, pra mim, o Barcelona fez uma partidaça. A Inter também fez pela sua proposta de jogo, mas o Barcelona amassou a Inter. Era para ter sido muito mais, era para ter sido uns 4-1, uns 5-2, assim, os 3 gols. A Inter levou sorte, então eu acho que não dá para culpar a defesa do Barcelona. O Rafinha até falou no pós-jogo o quanto que era complicado sofrer tantos gols em casa, e é verdade, não dá para competir sofrendo tanto, mas foi um jogo bonzíssimo do Barcelona, um jogo ótimo do Barcelona, que não saiu com a vitória. Vamos voltar para a imagem, que eu vou mostrar o, o terceiro gol do Barcelona, bombaço do Rafinha, uma jogada ensaiada, né? Dani Olmo, Lamine Yamal, Rafinha que mete uma bomba, a bola vai na trave, volta no Sommer. Vi gente criticando o Sommer, tá? Não dá pra criticar, né? Ele levou azar. E a bola foi na trave. Não, se fosse por tu atirar. Não, não tirava. Se fosse no gol, o só não tirava. Na verdade, foi no gol. O Sommer ainda desvia, a bola vai na trave, volta nele, gol 3-3. E aí o Barcelona mostra um cansaço. Pedri e De Jong, que são pilares do meio campo, cansam. E quando eles cansam, o Barcelona não consegue mais criar. E não tem peça para repor. O Barcelona não tem peça defensiva para repor. Tem algumas, é verdade. Não tem os laterais para repor. Não tem o meu campo para repor. E Lamine, Rafinha e Ferran, que são o trio de ataque no momento, que jogam em 90, 95, 180, porque é o que tem. Né? Então, acho que é um ponto a se observar para a próxima temporada. Esse, essa foi a última chegada da Inter, onde o Dumfries cruza e o Mkhitaryan tá com o pezinho impedido. Ele tá impedido por pouquíssimo, mas tá aqui, ó, mostrado. E aí, fãs do Real Madrid falando que, o Efalona, mano, foi um semi-automático. É verdade que aqui ele não tem tanta vantagem. A regra diz que quando tá à frente, é à frente, então não tem por que chorar. E o último tempo que eu consegui foi uma finalização do Rafinha, onde o Sommer fez uma boa defesa. Foi um jogo cheio, 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 cheio de surpresas, se é que posso assim dizer, porque ninguém esperava esse placar, ninguém esperava que fosse ser um jogo tão assim. E agora, para terminar, eu trago algumas estatísticas para vocês. Por isso eu estava olhando meio outro lado, né? Porque eu preciso achar para 2 telas para que esse vídeo saia o melhor que eu posso produzir. E vamos lá para o SofaScore. Deixa eu só dar um zoomzinho aqui para vocês verem melhor o ímpeto das equipes aqui, ó. Se você prestar atenção, o Barcelona produziu pressão o tempo todo. Isso aqui simboliza o quê? O que é isso, Davi? Essa areazinha com pontinhos verdes e azuis. Isso aqui representa que o momento de pressão que o Barcelona ofereceu para a Inter. Você vê que foi um jogo que o Barcelona dominou. É porque o time de casa tem que dominar. Isso aí é verdade. Mas assim, não criou pouco, jogou bem. é, as notas dos jogadores, o melhor jogador em campo para mim foi o Lamine Yamal, né? E outro ponto necessário para discutir é que a lesão do Lautaro Martínez, que para mim faz mais falta
que o Koundé, tá? Sabe? Porque é um pilar da Inter, é o artilheiro da Inter. O Taremi não substitui tão bem. O Eric Garcia, o Ronaldo Araújo vão substituir bem o Koundé na questão defensiva, né? E esse jogo, ele deixar um gostinho de quero mais para o Barcelona. Pro Barcelona não, para o torcedor. Por quê? Porque foi uma partidaça. Foi uma partidaça. A gente fica esperando o que é que vai acontecer no jogo da volta. É impossível não pensar nisso. Olha aqui, na visão geral, o Barcelona teve 1,36 de gols esperados, a Inter teve quase um. A posse de bola, o Barcelona foi dominante. O Barcelona teve mais finalizações. O Czerny não trabalhou tanto, né? Porque quando foi exigido não conseguiu cumprir. O Sommer fez 7 defesas. O Barcelona, no primeiro tempo, se você olhar, foi uma massa. Só teve uma grande chance internacional e também. 10 finalizações contra 3. Dessas 3, 2 foi gol, né? Então, assim, leva um pouco de sorte ainda, tem um pouco de sorte o Barcelona. Assim como o Barcelona também teve sorte no terceiro gol, né? Não tem como falar que o Barcelona não teve sorte. Já no segundo tempo, foi quando o time cansou, você pode ver que a Inter, ela finaliza, mesmo assim, a Inter finaliza menos que o Barcelona. E pontos positivos é que o Barcelona contará com Robert Lewandowski, também com o Balde, no jogo da volta. Foi uma partidaça, foi a grande exibição de Lamine Yamal, a primeira grande exibição, no seu 100º jogo. E a sensação que fica pelo que eu acompanhei dos jogadores dando entrevista e tudo mais, é que eles queriam mais. Eles acharam esse 3-3 ruim, a Inter se sente bem. E na minha opinião, o Barcelona foi melhor, sabe? O Barcelona consegue se classificar porque é um retrato muito parecido com o que foi na, na Copa do Rei contra o Atlético de Madrid. Para mim, o Barcelona se classifica, tá? Eu acho que não vai se repetir o cenário que foi naquele 1-0 no Giuseppe Meazza. Eu acho que o Barcelona consegue a classificação. O Bayern, que foi um time que o Barcelona trucidou, conseguiu trazer muito problema para a Internacional dentro de casa. E por que o Barcelona não? Né? O Pedro postou até no seu Instagram. Por que não? É isso, meu povo. A minha vez que fica é que é um jogaço. E a gente fica ansioso para ver o da próxima rodada. Próxima rodada da Champions League. Jogo de volta. Eu vou deixar uma prévia, que faz tempo que eu não faço prévia aqui. Agradeço pelo apoio de todos. Para você que está chegando agora, curta, se inscreva no canal, me ajude, deixe seu feedback nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.